Amiga, salve, salve, muito boa noite para você. Está entrando no ar mais um boletim de informações sobre o Vascão no canal jornalístico Detetives Vascaínos. Feliz de estar me dirigindo a vocês novamente. Vamos que vamos, trazendo o melhor do noticiário cruzmaltino para você num dia de muitas informações de bastidores, mas também de jogo. O Vasco segue focado no duelo contra o Cuiabá. Novamente vai ter o apoio da torcida e quer sair dessa o quanto antes para a corda não ficar muito esticada no final do campeonato. E aqui eu vou te contar mais detalhes do treino de hoje, do pensamento do Cuiabá para esse duelo, a projeção do Bahia sobre esse jogo contra o Vasco na próxima segunda-feira e esse zum todo que se formou hoje sobre o interesse de um banco em adquirir uma parte da Vasco SAF. Portanto, cola aqui, vem comigo nessa, mas não esqueça de antes me dar uma moral com seu like, envie os nossos vídeos para seus amigos em grupos de Zap, em outras redes sociais e chame mais inscritos para o nosso canal. Bom, e quinta já tem Vasco de novo em ação em São Januário. Veremos como os jogadores estão assimilando, a eliminação para o Atlético Mineiro e o que podemos esperar desse time nessa reta final de temporada. Uma coisa é certa, meus amigos, o apoio da torcida já está garantido. Por incrível que pareça, a torcida do Vasco, mesmo chateada com a perda da Copa do Brasil e dos 8 jogos sem vencer, vai marcar grande presença no jogo de quinta. Mal os ingressos começaram a ser comercializados, a venda se esgotou. A torcida comprou tudo e deu o seu recado, que segue aí apoiando o time mesmo diante desse cenário aí de incertezas. E óbvio que o time recebeu isso muito bem, porque contar com apoio após uma eliminação não é para qualquer um, Mas a torcida está dando essa trégua porque quer a vitória e sabe que é importante esse momento. E os jogadores vão precisar também correr e driblar todas essas adversidades que cercam essa partida. O Vasco está precisando dar uma resposta imediata em campo, coisa que já não faz há 8 jogos. E um resultado ruim contra o vice-lanterna da competição, além de não estar nos planos, vai tornar São Januário uma panela de pressão. Até porque, em seguida, já pega um bom time do Bahia, que vem aí conseguindo bons resultados e almejando uma vaga na Libertadores. Esse é o objetivo deles hoje. Inclusive, já a gente vai falar do Bahia aqui. O técnico Rafael Paiva, ele segue orientando seus jogadores para uma melhora no controle do jogo. O Rafael quer a sua equipe valorizando a posse de bola e sabendo construir e se defender ao mesmo tempo. Ele vem tentando corrigir os erros de posicionamento que ficaram nítidos no jogo contra o Atlético e também nesses demais jogos. E fazendo aí, claro, seus testes no sentido de colocar um time mais redondinho em campo. Provável que o técnico mantenha a retaguarda que colocou em campo contra o Galo e faça alterações do meio para frente, que é onde o time vem encontrando problemas drásticos. São muitas oscilações e com isso são aguardadas novas caras no sistema ofensivo. Ainda não tem como cravar as mudanças, porque o Rafael é um técnico que gosta de trabalhar nos treinos várias situações e muitas vezes essas situações são para serem colocadas em prática durante as partidas e não logo de cara. Mas ele vem avaliando isso da melhor forma e amanhã, no último treino no CT Moacir Barbosa pela manhã, a gente já deve então ter uma definição desta sua decisão. E é bom o Rafael abrir o olho, porque o Cuiabá não está vindo para passear. Eles estão com a corda no pescoço e precisando pontuar logo para sair da zona de rebaixamento. Vem de uma vitória e um empate. Ok, mas o pensamento por lá é vencer, até porque desde que seu novo treinador, Bernardo Franco, assumiu a equipe, isso aconteceu no início de setembro, de lá para cá o time ainda não venceu fora de casa. Diante do Vasco, quebrar esse jejum é fundamental para seguir com o sonho da permanência. Lembrando que o Bernardo tem 7 jogos à frente da equipe, sendo 3 como visitante. E longe lá da capital mato-grossense, o Dourado, como eles são chamados, soma aí 2 derrotas e um empate. Só para ter ideia da importância deste jogo para eles. A vitória contra o Vasco poderia definir o futuro do Cuiabá no Brasileirão, dar um rumo. Eles estão a 5 pontos do Vitória e do Corinthians, que são os times ali na boca ali de saída do Z4. Vencendo esse jogo atrasado contra o Vasco, a distância diminuiria para 2 desses 2 times. E o próximo jogo deles é justamente sobre um deles, que é o Corinthians. E lá na casa, no Cuiabá. E o Corinthians acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Então todo um cenário ficaria aí a favor do Cuiabá. Portanto, esse jogo contra o Cuiabá na quinta vai ser jogo duro sim,
Mas claro, o Vasco é muito melhor tecnicamente, tem totais condições de vencer. Agora, precisa melhorar muito, porque está devendo demais. E esse jogo contra o Cuiabá, meus amigos, é um jogo atrasado do primeiro turno. Por isso o próximo adversário do Vasco, o Bahia, folga nessa semana e está treinando para chegar no Rio no próximo domingo e segunda pegar o Vasco. Mas o seu treinador, Rogério Ceni, está analisando bem o adversário, hein? E o ataque baiano poderá ter novidades contra o Vasco, já que alguns atletas que estavam fora do time estão com um retorno previsto para essa partida. Após esse último jogo, por exemplo, pelo Brasileirão, o Rogério comentou essa situação e deu algumas dicas aí de como pode montar o ataque para esse jogo contra o Vasco. Confira aí. É difícil encontrar lugar para todo mundo só, né? Porque o Ademir tem que, o Biel tem os outros também. Mas é o que eu falei, vamos trabalhar a semana e o Biel, em tese, vai ter melhor condicionamento físico daqui a uma semana do que hoje. Então a gente vai analisar, vai ver como fica melhor contra o Vasco, mas é possível sim, é possível até Biel e Ademir, de repente, sabe, vamos trabalhar, temos 7 dias de treinamento, né, a partir de segunda-feira, vamos tentar se preparar e analisar como vai o treino, analisar o adversário também, como é um jogo difícil fora de casa contra o Vasco. E se você começa, às vezes, também com todos os jogadores rápidos de transição, de repente, quando você precisa para o segundo tempo, você não tem esses jogadores. Então, vamos tentar mesclar, analisar bem o que for melhor para o jogo. Mudando de assunto radicalmente, vamos falar da polêmica SAF Cruz Maltina. Como todos sabem, a 777 faliu. Está tomando processo de todos os lados lá fora, sendo investigada, inclusive. E hoje os ativos da 777 no futebol estão em poder da seguradora ACAP. Ela que está controlando essa situação aí, mas não tem interesse em tocar o futebol. E por isso, aguarda uma nova empresa que possa aportar aí novos valores para adquirir a SAF Cruz Maltina. E hoje veio a informação dos amigos do Globoesporte.com de que o banco BTG Pactual acenou aí com uma proposta para comprar 31% das ações que pertenciam a 777. O valor da sondagem teria sido na casa dos 30 milhões de dólares, o que significa metade do valor investido pela empresa americana no Vasco. No entanto, o clube não foi informado, né, dessa possibilidade da operação com o BTG, muito menos dos termos. E isso vem criando ruídos dentro da diretoria Cruz Maltina, que sempre deixou claro que quer um novo parceiro que seja mais presente no clube e com mais identificação no futebol. Lembrando que o BTG não pretende ser controlador da SAF do Vasco. A ideia do banco seria vender o ativo, no caso, essa SAF, para recuperar o investimento com lucro. O BTG pretendia casar essa operação de compra das ações da ACAP com o saneamento das dívidas do Vasco nesse processo de recuperação judicial, até porque ocorreu uma negociação recente no próprio Vasco com esse banco no sentido de viabilizar aí um empréstimo e preparar a entrada na recuperação judicial. Mas olha, cá para nós, esse imbróglio tá longe de acabar, viu? E é lamentável, né, tudo que vem ocorrendo, porque muitas promessas foram feitas na época que a 777 estava para adquirir a SAF. Se falou muita coisa, né? Prometeu mundos e fundos e a venda acabou sendo para ela e deu no que deu. Resultado, o Vasco segue agonizando aí sem um parceiro comercial potente. Enquanto isso, o associativo está no controle aí, tentando reconstruir um pouco do que se perdeu com a 777, que ainda falta muito, né? Que o Vasco tenha aprendido essa lição aí, seja muito criterioso na escolha dessa nova empresa que passe a mandar aí no futebol Cruz Maltina. Mas isso, meus amigos, é coisa para o próximo ano. Pelo menos é o que está se desenhando aí. Bom, galera, por hoje é só. Essas são as notícias do Vasco e agora chegou a hora de ouvir você. Está esperançoso para o jogo de quinta ou acha que tem chance do Cuiabá pregar alguma peça? E essa situação da SAF, hein? Crê que surge aí alguma boa empresa com boas intenções de adquirir o futebol do Vasco a curto prazo? Então comente aí e participe. Tô indo nessa. Amanhã eu tô de volta. Grande abraço.